Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz, ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família, que alegria poder voltarmos aqui, com toda essa felicidade, sobre a minha vida, sobre o meu lar e sobre também a minha família, Graças a Deus, eu já quero de antemão trazer essa informação, que depois eu vou, postar novamente essa informação, que olha, ontem, nós pegamos o laudo que o meu pai tinha feito no dia 14, que foi a última segunda-feira, semana passada. Ele fez o laudo, eu fui com ele lá para fazer o exame, Eu fui com ele para Itaboraí, fazer aquela ressonância, E dentro da ambulância ali, meu pai ia com aquela mente. Eu até tirei uma foto, e mandei para o grupo, da família. E meu irmão até comentou, o que passa dentro da cabeça do meu pai, Ele ali deitado naquela maca dentro da ambulância e olhando para cima, Tenho certeza que ele estava pensando positivamente, Falando com Deus, A Lília está dizendo aqui que muitas das vezes ele, internado ali na enfermaria 8, quando a Lília saía, que a Lília voltava, ele estava ali com o olho fechado ali e orando, E falava com Deus, A boca ali mexendo e ele fazendo aquela oração. Eu tenho certeza que, irmãos, eu estou bastante alegre. Estou bastante alegre, feliz, com tudo o que aconteceu, porque, olha, no começo foi assustador, Lília? No começo eu que vi, eu que peguei, eu que levei, eu que fiquei ali aquela madrugada de sexta para sábado com ele. Eu estava acompanhando ali e vendo a aflição, que meu pai ele se encontrava, devido à falta de ar que estava dando, Não precisou de oxigênio, mas estava com falta de ar. E ele muito cansado, Muito cansado. Foi uma noite longa, Que no final ele acabou sendo internado, E a gente sabe que tudo tem a mão do Senhor nosso Deus. Não é feito nada conforme nós queremos. Que na realidade, meu pai deixou a minha mãe aqui para poder ir pregar em Volta Redonda, e na volta ele pegaria a minha mãe e ia para a cidade de Campos. E ali que começou a minha luta, porque eu estava vendo que meu pai não estava 100%, e como é que ele ia pegar uma BR? Como é que ele ia pegar uma BR, a BR-101 aqui, para poder chegar até a cidade de Campos? Eu falei, pai, o senhor vai, eu vou ficar preocupado aqui, a gente vai ficar preocupado, a minha irmã em Vitória vai ficar preocupado. E minha irmã segura ele, meu irmão também segura ele, aí não deixa ir. Irmão, mas para segurar ele é complicado, É complicado. E com muito falar, vamos dizer assim, consegui segurar ele o primeiro dia, o segundo dia, Quando eu levei ele para o pronto-socorro, ele já viu que o negócio era meio esquisito. A segunda vez que eu levei ele novamente para o pronto-socorro, ele já estava sem saber o que fazer e querendo ir para Campos, Eu falei, não, pai, o senhor não pode. E a terceira vez que eu peguei e levei ele para o pronto-socorro, ali ele ficou internado. Ficou ali, acho que foi uma semana e 2 dias, mais ou menos. Foi quando ele teve a alta na segunda-feira, dia 14. Ele teve a alta, mas com pendência para poder realizar a ressonância, o exame. E Deus abençoou que ele teve a alta na segunda, e na segunda, 13h, me ligaram dizendo para ele poder estar às 19h para poder ir fazer o exame em Itaboraí.
E nós, irmãos, vou falar para os irmãos, confesso para os irmãos, foi uma semana angustiante, né? Foi uma semana angustiante, fez o exame e a gente aguardando o laudo. Fui uma vez no pronto-socorro, o laudo não estava pronto, né? Foi uma semana, exatamente. Aí a moça me deu o telefone para me poder entrar em contato com a clínica e eu entrei em contato com a clínica ontem, 11 horas da manhã, né? E aí eles me enviaram o laudo. Eu mandei o laudo para a Lília, mandei o laudo para o meu irmão, mandei o laudo para o meu irmão, para minha irmã, né? O laudo passou uma semana para poder estar pronto. E a gente leu o laudo ali e não adiantava absolutamente de nada, né? Porque o que se tratava no laudo ali não era de meu conhecimento, né? Nem do conhecimento da Lília, nem da minha irmã Selma, nem do meu irmão Odaí. E eu não poderia ir no médico ontem porque o médico passava às 10 horas, é o horário dele atender, às 10 horas da manhã, todos os dias. E eu peguei o laudo às 11 horas. E aí quando foi hoje, né, ontem meu pai angustiado, querendo também, né, querendo ser liberto, né, vamos dizer assim, do médico, para poder viajar, para poder ir para Campos. E hoje pela manhã, eu e a Lília, né, como eles dizem, né, matamos com uma cajadada, matamos 2 coelhos, né? 2 coelhos. A Lília foi resolver um negócio dela também e eu fui pegar, né, o resultado com o doutor, né? O laudo estava na minha mão, só que eu precisava que o doutor liberasse. Irmãos, graças a Deus, o pensamento do médico era uma doença má, terrível, né? O pensamento dele, que ele passou para mim, passou para a Lília, era uma doença terrível, né? Mas graças a Deus, quando eu entreguei o laudo hoje nas mãos do doutor Gabriel Nancy, ele falou, olha, como é que tá ele? Eu falei, ele tá bom, tá andando e tal, tá... Ele, mas e a tosse? Eu falei, não, de vez em quando que dá uma tossezinha, mas aquela tosse perigosa não tá. Ele falou, então, o laudo aqui tá normal, tá? Não dá para mim te informar isso, mas fala para o teu pai procurar um pneumologista, né? Para poder fazer o acompanhamento. E eu tenho certeza que agradeci, né? O doutor Gabriel ali, agradeci a ele, né? A atenção, né? Que ele dá para conversar com a gente, mas é aquele momento ali. O momento de conversar é aquele ali. Depois é complicado porque ele, ó, corre para lá, corre para cá. Parece que só tem ele dentro do hospital, né? Parece que só tem ele dentro do pronto-socorro. Quando ele para às 10 horas para atender, aí ele começa a atender um por um, né? Dos familiares ou dos pacientes, ele começa a atender um por um. Eu agradeci a ele e... cheguei para o meu pai hoje, né? Falei com a Lília, eu vou fazer uma pegadinha com meu pai. Né? Vou fazer uma pegadinha com ele quando chegar em casa. E aí falei, pai, o senhor vai ter que ficar aqui ainda mais 2 semanas, porque o senhor vai ter que fazer mais um exame e tal, porque o médico falou que o senhor tem que fazer mais 2 exames nessa semana. Ele, não, eu não vou ficar aqui, que eu vou embora e que não sei o quê. Olha, começou a falar, aí a Lília, irmão Adão, ele tá brincando com o senhor, o médico liberou, o senhor tá liberado, o senhor pode ir para Campos, pode fazer o que o senhor quiser. Graças a Deus, irmãos, ele já pegou estrada, ele e a minha mãe, já estão com destino, né, à cidade de Campos, e eu tenho certeza que quando chegar lá, eu vou mandar o áudiozinho para a gente gravar uma pequena live, né, para os irmãos ver como o meu pai está. E eu deixei bem claro para ele, né, eu falei, pai, coloca na mente do senhor que o senhor não tem mais 40 anos, o senhor tem 80 anos, 80 anos não é 40 anos. O que o senhor fazia com 40 anos, o senhor consegue fazer com 80. A mente nossa vai dizer que a gente consegue fazer. Só que o nosso corpo, ele não resiste mais,
né, aquela força que ele fazia, né, quando ele vai pregar, quando ele vai falar, ele faz uma força. E eu falei para ele, pai, o senhor tem que diminuir tudo isso, o senhor tem 80 anos. Mas eu agradeço, irmãos, a todos vocês que oraram pelo meu pai, a todos vocês que em jejum apresentou o meu pai, que tiveram uma preocupação, como vários irmãos, né, têm colocado nos comentários, muitos irmãos têm me ligado também com essa preocupação. Eu agradeço de coração a todos vocês, ao pastor Antônio Santos, dirigente nosso do estado do Rio de Janeiro, o pastor Jarlan, né, o pastor Iago, agora o pastor Andrius, né, o pastor diretor, né, da nossa diretoria em São Paulo, o pastor Milton de Almeida, né, que também tem me ligado, tem tomado as informações, eu tenho passado informações para ele. Agradeço também a toda a diretoria, né, representada pelo pastor Milton de Almeida. Amém? Então que Deus abençoe, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre a tua vida. E esta alegria, ela vai continuar na minha vida. Amém? Deus abençoe a todos. E agora, vamos para a leitura da palavra de Deus. Jeremias 29. Nós vamos ler um total de, deixa eu ver aqui, de 32 versículos desta palavra maravilhosa. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. Vamos à leitura neste momento. Jeremias 29 e verso 1. E estas são as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. Verso 2. Depois que saíram o rei Jeconias e a rainha e os eunucos e os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e os ferreiros de Jerusalém. Verso 3. Pelas mãos de Elasa, filho de Zafã, e de Gemarias, filhos de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, o rei da Babilônia, dizendo, verso 4, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia, verso 5, edificai casas, e habitai-as, plantai jardins, e comei o seu fruto. Verso 6. Tomai mulheres, e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Verso 7. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Verso 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais. Verso 9. Porque eles vos profetizam falsamente, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei
diz o Senhor. Verso 10. Porque assim diz o Senhor, certamente que, passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Verso 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Verso 12. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Verso 13. E buscai-me-ei, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Verso 14. E não serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregai-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Verso 15. Porque dizeis, o Senhor nos levantou profetas na Babilônia. Verso 16. Porque assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o cativeiro. Verso 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que enviarei entre eles a espada e a fome e a peste, e falo-ei como a figos podres, que não se podem comer, de maus que são. Verso 18. E perseguir-lo-ei com a espada, e com a fome, e com a peste, dá-lo-ei para andares de um lado para o outro, entre todos os reinos da terra, e para serem uma maldição, e um espanto, e um assobio, e um opróbrio entre todas as nações, para onde os tiver lançado. Vamos agora para o versículo 19. Porquanto não deram ouvido às minhas palavras, diz o Senhor, enviá-lo-ei eu, os meus servos, os profetas, madrugando e enviando, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Verso 20. Vós, pois, ouve a palavra do Senhor, todos os do cativo que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Verso 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maséias, que vos profetizam falsamente em meu nome. Eis que os entregareis nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os ferirá diante dos vossos olhos. Verso 22.
E tomarão deles a maldição que estava sobre todos os transportados de Judá, que estão em Babilônia, dizendo: o Senhor te faça como a Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Verso 23. Porquanto fizeram loucura em Israel e cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhe mandei dizer, e eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. Verso 24. E a Semaías, o Neilamita, falará, dizendo, verso 25. Assim fala o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, dizendo: porquanto tu enviaste no teu nome cartas a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maséias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo, verso 26, o Senhor te pôs por sacerdote em lugar de Joiada, o sacerdote, para que sejas encarregado da casa do Senhor, sobre todo homem obeso e que profetiza, para lançares na prisão e no tronco. Verso 27. Agora, pois, porque não repreendestes a Jeremias, o Anatotita, que vos profetiza? Verso 28. Ele até nos mandou dizer: a Babilônia, o cativo, muito há de durar. Edificai casas e habitai-as, plantai jardim e comei o seu fruto. Verso 29. Mas lera Sanfonias, o sacerdote, esta carta aos ouvidos de Jeremias, o profeta. Verso 30. E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo, verso 31, manda a todos os do cativeiro, dizendo, assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neilamita. Semaías vos profetizou, e eu não o enviei, e vos fez confiar em mentiras. Verso 32. Porquanto assim diz o Senhor, eis que visitarei a Semaías, o Neilamita, e a sua descendência, e ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porquanto falou em rebelião contra o Senhor. Amém? Então você vê aqui que em rebelião você não consegue automaticamente resolver absolutamente nada. Nós vemos aqui que Semaías, ele, por não falar em nome do Senhor, ele trouxe uma luta para a vida dele. Não é só para a vida dele, não. Foi exatamente para toda a sua descendência. Por causa da rebeldia, por causa que Semaías
Ele falou em nome do Senhor, aonde o Senhor não falava absolutamente nada, toda a descendência dele será visitada. E essa visita não é boa não, hein? Essa visita é uma visita complicada. Mas, irmãos, o capítulo que nós lemos aqui, a carta de Jeremias aos cativos da Babilônia, vou ter que recusar aqui uma ligação agora. Espera aí. Isso. A carta que Jeremias ele envia aos cativos da Babilônia era exatamente para poder dizer para eles: olha, vocês não vão ficar aí uma semana não. Olha, vocês não vão ficar aí um mês não. Vocês vão ficar aí 70 anos. Por quê? Porque aquele povo, eles estavam, vamos dizer assim, achando que eles iriam para a Babilônia e depois voltaria rapidamente para Judá, para Jerusalém. Não, Jeremias falou: olha, vocês vão ficar aí 70 anos. É onde o Senhor dos Exércitos, manda Jeremias falar para aquele povo: edificai casa, quer dizer, fazei casa. Habitai, como diz aqui o versículo 5. Edificai casa, fazei casas, para vocês morarem. E aí vem mais: e habitai, morai nessa casa que vocês vão fazer, vocês vão morar nessa casa. E vocês vão plantar jardim. Vocês vão ter a terra para vocês plantar e vocês vão comer desse fruto. O que Jeremias exatamente colocou para aquele povo é: não pense que vocês vão estar saindo daí a semana que vem, o mês que vem, não. Era exatamente para eles viverem uma vida normal. Versículo 6 vai dizer: tomai mulheres e gerai filhos. Fala aqui para com os pais, para que os pais dessem as suas filhas a maridos, que era para dar continuidade, a descendência tinha que continuar. E aí o Senhor dos Exércitos fala assim para ele: olha, para aquele povo, através de Jeremias: não vos engane com os falsos profetas que vão estar no meio de vós. Não deis ouvido, porque os profetas estavam dizendo que aquilo ali não iria acontecer, aquele povo que ficou em Jerusalém lá, o povo que não quis ir para a Babilônia, desobedecendo a voz do Senhor, aquele povo passaria pela espada. Os que foram levados a cativeiro, esses, mais para frente nós vamos ler que vai voltar. Eles vão voltar para Jerusalém. Aqueles que ficaram na rebeldia, aqueles ali vão enfrentar a espada e vão enfrentar a fome e as pestes. E o texto ainda coloca aqui que se tornará como um figo podre. Para que serve um figo podre? O figo podre não serve para comer, porque ele está mal, e a gente está vendo que está podre, então a gente não vai usufruir. Tudo isso por causa da rebeldia e da desobediência. Amados, que Deus abençoe. A live de hoje ficou um pouquinho grande, devido a nós ter feito aí o comentário nos primeiros 10 minutos. Nós fizemos o comentário sobre essa alta especial do meu papai. Vamos agradecer ao Senhor? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela minha vida, pelo meu lar, pela minha família. Eu te agradeço pela vida do meu papai, pela vida da minha mamãe. Senhor, derrama a Tua graça, a Tua bênção, Pai. Nos dai força, nos dai graça. Que o Senhor possa, Senhor, fazer segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Nós entregamos agora, Pai, em Tuas mãos. Que o Senhor possa, Pai, trazer a solução
para todas as situações, não somente para o meu lar, para a minha família, mas para a vida deste irmão, para a vida desta irmã, para a vida desta pessoa. Que o Senhor possa, Pai, trazer a cura, o milagre também, assim como ocorreu na vida do meu pai. Foi uma semana ou 2 semanas angustiante, mas o Senhor é o Senhor abençoador. Deus de poder, abra minha mente para a tua palavra. Abra a mente deste irmão, a mente desta irmã para a tua palavra, Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Amém. Que Deus abençoe, meus amados, que o Senhor possa derramar sobre a tua vida, sobre o teu lar e sobre a tua família. Bênçãos de Deus sobre cada um de vocês. Que Deus abençoe. E amanhã nós estaremos aqui em nossa live da leitura da Palavra do Senhor. Graças a Deus, internet toda resolvida, foi tudo solucionado e agora nós temos a nossa liberdade para podermos estar aqui novamente para poder ler a Palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Então fiquem todos na paz do Senhor, que esta paz venha reinar sobre a tua vida. E como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à tua tenda. E se chegar, existe um Deus para te livrar. Oh, glória! Que Deus abençoe, meus amados.